Exercício 4.38. Esse é um dos poucos exercícios que precisei de tempo para amadurecer meu entendimento de eletromagnetismo e finalmente conseguir resolver ele. Se você consulta a resolução que tem disponível online aí das minhas resoluções da época da graduação, esse exercício eu simplesmente abri mão dele. Eu arreguei, eu olhei ele, eu tentei resolver 1, 2, 3 vezes, eu falei, não consigo. E aí eu simplesmente deixei de lado. Quando eu fiz o mestrado na engenharia elétrica na UFSC, eu consegui finalmente resolver esse exercício. Por incrível que pareça, ele é muito mais fácil do que parece. Era só uma questão de internalizar um pouco os conceitos, né? Aqui ele diz que um conjunto de lâminas de ferro com permeabilidade relativa igual a 1000 é formado de tal forma que 97% do volume é ocupado pelo ferro, sendo que o restante pode ser considerado como ar. Pede para calcular as permeabilidades do conjunto no sentido paralelo às lâminas e no sentido perpendicular às mesmas, né? Ou, no caso da resposta, vai ser permeabilidade no sentido x, ou no sentido y, sentido tangencial, ou longitudinal, ou normal, né? Então, tem essas várias definições. E isso é uma questão importante porque, na prática, você vai montar um estator de uma máquina elétrica no motor, ou um gerador, você tem um empilhamento dessas lâminas, né? Primeiro para diminuir as perdas por corrente induzida, mas, obviamente, quando eu faço o empilhamento, eu não tenho 100% de ferro, né? Vai ter que ter muito pequeno, por isso que aqui é 3% do volume de ar, né? Se 97% do volume é de ferro, de modo que tenha ar entre as lâminas, né? Isso é uma forma até de isolar o contato, o fluxo de magnético para não ter perda, né? Isso certamente vai mudar as propriedades do material, porque eu não tenho mais 100% de ferro, eu tenho uma parte que é ar ali no meio. E em ferramentas de simulação a gente chama isso esse parâmetro de stacking factor. Inclusive tem alguns manuais de ferramentas de simulação que te mostram como esse fator stacking factor, que aqui seria de 0,97, né, é levado em conta nos cálculos de campos magnéticos e depois nas perdas, né? Mas a princípio a definição é muito simples, né? O que acontece? Eu tenho uma lâmina de ferro, outra lâmina de ferro, outra lâmina de ferro, lâmina de ferro, 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 e entre elas tem um pouquinho de ar, né? Ou, lógico, aqui vai parecer que tem uma lâmina de ar para cada duas de ferro, mas na prática vai ter 3 lâminas de ar para 97 lâminas de ferro, né? Mas o que acontece? Isso daqui é um bloco inteiro, que tem esse material aqui entre ferro e ar, né? Ele tem uma superfície S, que eu vou olhar aqui, ou no fundo ele tem uma superfície S, depende de como que eu vou olhar, e ele vai ter um comprimento L, né? Ou um outro comprimento L. Eu estou desenhando aqui com L e S iguais para os dois sentidos, mas por que isso vai acontecer? Eu quero modelar isso aqui como se fosse um bloco único de um material que tem uma permeabilidade X na direção X e Y na direção Y equivalente. Obviamente, Y aqui é para cima e X para a direita. Então, o que vai acontecer? Bom, eu vou olhar o caminho de fluxo nesses dois sentidos. Essas lâminas estão empilhadas na vertical, né? Então, o que acontece? Se eu estiver olhando do sentido X, eu estou vendo uma lâmina de ferro, outra lâmina de ferro, outra lâmina de ferro, e entre elas eu estou vendo uma lâmina de ar, né? Algumas lâminas de ar nesse bloco, e eu quero um bloco só único. Percebam que eu tenho aqui o caminho de fluxo, ele pode passar pelo ferro ou pelos caminhos, as valetas de ar, né? Ou seja, o fluxo vem e ele se divide entre uma relutância do ferro, R do ferro, e uma relutância do ar. E se eu tivesse um bloco só, eu teria apenas uma relutância equivalente. É isso que a gente vai calcular. Lembrando que a fórmula da relutância, de acordo com parâmetros geométricos, é parecido com a da resistência, né? É L dividido pela permeabilidade do meio, dividido pela seção transversal que eu estou enxergando. E aqui é importante agora que a gente vai precisar olhar. Na direção X, as valetas de ar e as lâminas de ferro têm o mesmo comprimento L, concorda? Vou ter que andar o bloco inteiro para poder andar o fluxo. Então L é constante. Em relação a essa superfície S, que é o que está sendo enxergado, que é o que eu vou ter que criar um bloco único com a mesma superfície, mesma seção transversal, concorda que existe desse S, 97% dele é ferro e 3% é ar? Porque esse bloco aqui, se eu quisesse simplificar, eu poderia desenhar ele como uma parte de ferro e uma outra parte de outra cor de ar. Aqui tem 3% do material, aqui tem 97%. Eles têm que ter a mesma superfície S total.
desse bloco equivalente teórico que eu estou criando. Então, obviamente, se eu tenho 97% do volume de ar e eles têm o mesmo comprimento para ter um bloco único equivalente, é na superfície que eu estou tendo a diferença de volume. Então, é na superfície que eu tenho que ter 97% dela para ter 97% do volume de ferro e 3% dela para ter 3% do volume de ar. Então, o S aqui vai mudar. Eu tenho equivalências, associações em paralelo de relutâncias. Então, 1 sobre a relutância equivalente em X vale 1 sobre a relutância do ferro mais 1 sobre a relutância do ar nessa direção. Quanto que vai valer a relutância do ferro? Nesse caso aqui, ela vai valer o mesmo L, que é constante, dividido por 0,97 da superfície, S, vezes o μ do ferro, que é 1000 vezes o μ do ar, porque a permeabilidade relativa é 1000. O R do ar vale o mesmo L, a relutância do ar, dividido por 0,3 da superfície, que é só isso que ficou aqui desse bloco aqui embaixo, e é só essa parte que eu vou ter da superfície da seção transversal, vezes o μ0, que é a própria permeabilidade do ar. Então eu vou jogar na fórmula com esses caras aqui, obviamente, 1 sobre... E a relutância equivalente, ela vai ser o mesmo, um bloco fixo de comprimento L, uma permeabilidade em X que eu vou encontrar equivalente, e a superfície S. Então, 1 dividido por a relutância do ferro, L. 1000 vezes 0,97 dá 970. μ0, S, mais 1 dividido por L, dividido por 0,03 S, vezes o μ0. O L é constante, eu posso simplificar. O S, idem. Eu quero encontrar o μx, que está aqui embaixo, mas ele é 1 dividido por 1 sobre μx. Isso na prática dá o próprio μx. Aqui eu tenho 1 dividido por 1 dividido por 970 μ0. Então 970 μ0 vai lá para cima. E aqui a mesma coisa, 1 dividido por 1 dividido por 0,03 μ0. Então eu vou acabar somando um termo bem pequeno de μ0, que é a contribuição do bloco da parte de ar, 970 mais 0,03, o μx vale 970,03 vezes o valor da permeabilidade do ar. Então a permeabilidade relativa em X é aproximadamente 970, que é o que acaba sendo a resposta do gabarito. Perfeito? Agora em Y, eu vou olhar esse mesmo bloco e o que eu vejo? Eles têm a mesma seção, concorda? Porque aqui tem uma lâmina de ar, aqui tem uma lâmina de ferro, e em Y eu olho a mesma superfície, a mesma seção transversal. Só que o comprimento na direção, aqui eu vou chamar de L, o comprimento, né? Lógico, o comprimento em X era o comprimento da esquerda para a direita, e em Y vai ser o comprimento de cima para baixo. O comprimento em L vai depender de quantas camadas eu tenho. De novo, nessa associação aqui de blocos, eu tenho que ter, para Y, 97% do comprimento na direção Y e 3% do comprimento na direção Y de ar, né? 97% de ferro, 3% de ar. Porque, de novo, o volume é o mesmo. 97% do volume total é ferro e o 3% do volume total é ar. Se a seção transversal agora na direção Y é constante, porque eles vão sempre ver as mesmas lâminas, e eu estou dizendo que existe uma lâmina teórica de ar entre as lâminas de ferro, se a seção transversal é a mesma, o volume só pode mudar se eu mudar o comprimento, ou a altura aqui, depende de como se chama, né? Para que eu tenha 97% do volume, então, é porque eu tenho 97% de ferro, é porque eu tenho 97% do comprimento na direção Y, que é de ferro, e 3% do comprimento na direção Y, que é de ar. Isso garante que o volume nessa direção é 3% de ar e 97% de ferro. Então agora, só que aqui, quando eu vou olhar, o que eu vou ver? Eu vou ver, se eu dividir nesse bloco aqui, existe uma relutância do ferro em série com a relutância do ar na direção Y. Então na direção Y eu tenho a relutância do ferro em série com a relutância do ar. Associação de relutâncias em série, que eu quero transformar isso numa relutância equivalente, eu vou ter que somar a relutância do ferro mais somar a relutância do ar. Percebam que esses caras estão em verde porque não são os valores que eu calculei em laranja. Porque lá a definição de superfície e comprimento na direção horizontal é diferente da direção vertical. Então eu vou dizer quem é o RF na direção Y. Ele vale 0,97 do L, porque é o que eu tenho nesse bloco de ferro, nessa direção, dividido por 1000 vezes μ0, que é a permeabilidade, isso não muda,
vezes a mesma superfície S. Porque agora, na direção Y, a superfície é constante. Eu olho a mesma lâmina, a mesma superfície da lâmina, quando eu estou subindo o empilhamento. A relutância do ar vale o 0,03 do L, dividido por μ0, que é a permeabilidade do ar, vezes o S. E eu vou fazer a relutância equivalente, que vai ser L, porque o bloco todo completo vai ter o comprimento L na direção Y, dividido por μy vezes S, mesma história, tem que ter o mesmo bloco, a mesma geometria no final, né, para ser uma peça equivalente. Eu vou somar o 0,97 do L, dividido por μ0 S, e somar com 0,03 L, μ0 S. Obviamente, os L são constantes, eu posso simplificar dos dois termos e da esquerda. Os S eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero calcular Y. Primeiro eu vou fazer o seguinte. μy, eu quero calcular μy, né? Eu vou colocar o μ0 embaixo em evidência, porque tem nos dois termos. Aí sobrou 0,97 sobre 1000 na esquerda, mais 0,03 sobre 1, então só 0,03. Eu quero calcular μy, então eu tenho que fazer o inverso dessa operação. O inverso do 1 sobre μ0 é fácil, vai dar μ0. Só que agora eu tenho que calcular 1 dividido por 0,97 sobre 1000 mais 0,03. Obviamente, esse é o tipo de conta que a gente faz na calculadora. E eu já fiz. Mas ele vai ter que dar muito próximo do gabarito. A conclusão é que o μy, nesse caso aqui, ele vai valer 32,289. Já vou parar aqui. Vezes o μ0. No gabarito ele fala que é 32,3 aproximado. E não está errado, né? 2,89 é aproximadamente 300. Então, 32,3. Perfeito? Então aqui a gente usou o conceito de associação de relutância. Só que as definições de comprimento e superfície da fórmula da relutância pura, né, que é comprimento dividido por permeabilidade do meio vezes a superfície daquele meio. Obviamente, na direção x e y, essa definição de L e S é diferente. Aqui eu deveria talvez ter escrito LX e SX e LY e SY para não ter redundância. Eu fiz isso de cores, né? No caso aqui, o que está em laranja é na direção X, o que está em verde é na direção Y. Mas eu tive que usar essa definição de relutância, considerar que eu quero um bloco completo com as permeabilidades equivalentes e, olhando em X e olhando em Y, fazer a associação da relutância equivalente de ferro naquela direção e a de ar naquela direção, levando em conta que não importa em como eu olho, 97% do volume daquele bloco é de ferro e 3% do volume daquele bloco é de ar. E isso impacta se eu vou ter uma fração do comprimento ou uma fração da superfície, de acordo com a direção que eu estou olhando, e de acordo com a direção que eu estou olhando, se eu tenho uma associação em série das relutâncias ou em paralelo das relutâncias, o que muda também a fórmula da associação das relutâncias, né? Para eu encontrar equivalente e exprimir equivalente com a permeabilidade na direção que eu tenho interesse, X ou Y. Perfeito? Esse é um exercício que não é tão difícil se eu usar esse conceito de relutâncias, mas na época eu lembro que eu tentei fazer o conceito de indução normal entre os meios é igual e o campo tangencial entre os meios é igual se não tiver corrente. No caso aqui a gente assume que não tem corrente. Então, no final não tinha como resolver, porque eu nunca conseguia colocar o 0,97 e o 0,03 na conta. Quando você pensa em termos de relutância, você se esquece do número de lâminas, você concentra tudo como bloco de material, bloco do outro, relutância daquele material, relutância daquele outro, e aí ou elas estão em série ou elas estão em paralelo, usa as fórmulas das associações de relutância e resolve o problema. Perfeito? Esse aqui é um exercício que está quase no final do capítulo, então provavelmente a gente vai voltar a fazer exercício de campo magnético, mas esse foi um exercício que na época eu não consegui resolver e finalmente ele tem uma resolução que, felizmente, é igual ao do gabarito. Então, assume-se que está correta porque eu não furei nenhuma lei de Maxwell, nenhuma lei da física e eu consegui encontrar a resposta de acordo com o gabarito. Perfeito? A gente se encontra no próximo exercício.